Como evitar o plágio no TCC? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você já teve algum problema com plágio no TCC ou está preocupado que o seu TCC possa ter plágio, né? Eu sei como é que é. Às vezes a gente acha que o nosso TCC pode ter plágio mesmo quando a gente evitou as coisas que a gente poderia evitar para não cometer o plágio, né? Então, mesmo que você tenha evitado tudo isso, mesmo que você tenha feito um TCC do jeito que ele deve ser feito, pode ser que você tenha cometido plágio até sem querer. Não é isso que você está pensando? Pois é, nesse vídeo eu vou te contar tudo que você tem que saber para não cometer plágio e também vou te contar como que você descobre se o seu TCC tem plágio ou não. Tudo isso a gente vê depois da vinheta. A primeira coisa que a gente tem que entender é como que funciona uma citação direta. Tá? Uma citação direta é aquela citação onde você pega exatamente a informação do trabalho fonte, né? Então você foi lá, pesquisou um artigo científico, um livro, encontrou algum trabalho que tem uma informação relevante para o seu trabalho, e aí você pega essa informação e escreve exatamente como ela está no seu trabalho. Você não pode fazer isso exatamente como estava lá, sem fazer uma citação da forma correta. Tá? Então, sim, você pode pegar exatamente como ela estava no trabalho e colocar no seu, mas você precisa citar da forma correta. E a forma correta de se citar uma informação exatamente como estava em outro lugar é através da citação direta. A citação direta, se ela tiver mais de 3 linhas, né, então se você foi lá e escreveu no seu trabalho, se ela deu mais de 3 linhas, aí a gente tem que trazer um recuo aí de mais 4 centímetros, diminuir a fonte para tamanho 10, colocar entre aspas e dentro dos parênteses onde você coloca a citação, você tem que colocar quem, quando e onde. Né? Então, quem? Quem são os autores do trabalho? Quando? Quando foi feito o trabalho, né? O ano de publicação do trabalho, e a página, que seria o onde, né? Onde que está aquela informação? Na página 3, por exemplo. Tá? Então, sempre que você pegar uma informação exatamente como ela estava no trabalho fonte, você tem que fazer uma citação direta. E aí vem a nossa segunda dica, que é a citação indireta. Tá? Sempre que você puder fazer uma citação indireta no seu trabalho, o que é uma citação indireta? É quando você pega a informação do trabalho fonte, processa essa informação aí na sua cabeça e escreve com as suas palavras o que você entendeu daquilo. Né? Então você entende lá o que aquela informação queria dizer naquele trabalho, entende e coloca com as suas palavras no seu trabalho. Aí você só precisa fazer uma citação indireta. E aí você vai colocar entre parênteses o quê? Quem e quando somente. Então, os autores do trabalho e o ano de publicação do trabalho. Sempre que você puder, faça citações indiretas. Por quê? Porque as citações indiretas são mais bem vistas pela banca. Como assim? A banca do TCC pode considerar você como preguiçoso, digamos assim, se o seu trabalho tiver muitas citações diretas. Por quê? Porque você simplesmente pegou a informação de outro trabalho e colocou no seu. Né? Quando a gente faz citações indiretas, a gente está mostrando que a gente pegou as informações, entendeu e colocou dentro do nosso trabalho. Tá? Então, abuse das citações indiretas, faça elas sempre que puder. Quando que a gente não vai poder? Em alguns casos específicos, como por exemplo, lei. Né? Então a gente tem algum decreto, tem alguma lei que a gente vai colocar no nosso trabalho, aí não tem como mudar as palavras de uma lei. Né? Então a gente pega exatamente como estava lá e faz uma citação direta dentro do nosso trabalho. Outro ponto importante que pode te ajudar a evitar o plágio na hora de escrever é trocar a ordem das orações dentro de uma frase. Né? Então você pegou aquela informação lá em algum trabalho e aí você vai reescrever ela no seu trabalho, mas aí você troca a ordem das orações. Como assim troca a ordem das orações? Pega ali a frase e inverte ela. Claro, sempre que você puder, fazendo citações indiretas, escrevendo com as suas palavras, mas uma coisa que pode te ajudar é inverter a ordem das informações. Né? Isso dificulta para detectar plágio no seu texto. Ao invés de você colocar a ordem das informações como estava no trabalho, você inverte a ordem, mas mantém o mesmo sentido. Né? Então isso vai te ajudar também a não cometer plágio no seu trabalho, porque você está reorganizando as informações. Você está usando as mesmas informações que você encontrou no trabalho, mas está colocando ela em ordens diferentes, mantendo aquele sentido. Isso pode te ajudar a não cometer plágio também. Outro ponto, sempre que possível, busque referências em inglês. Quando a gente está buscando uma referência em inglês e a gente vai escrever um trabalho em português, tem vários sinônimos que podem ser traduzidos daquilo do inglês. Né? Então, o inglês é uma língua que tem, por exemplo, para cada palavra do inglês, a gente tem 3 ou 4 em português. Né? Então, traduzir isso e colocar no seu trabalho vai te ajudar
é evitar o plágio também, porque você tem diversas maneiras de traduzir aquelas coisas, né? Então, dificilmente você vai estar cometendo um plágio. Mas, independente se o trabalho é português, inglês ou qualquer outra língua, espanhol, faça as citações que precisam ser feitas. Citação direta ou citação indireta. Assim você evita de correr o risco de estar cometendo plágio. E aí tem mais um detalhe. Como que você faz para traduzir um documento? Para traduzir o documento, você vai fazer o seguinte: você vai baixar lá um documento em inglês, por exemplo. Aí você vai abrir o Google Tradutor. Dentro do Google Tradutor, vou colocar uma imagem aqui da onde que você tem que clicar. Dentro do Google Tradutor, você vai importar esse documento e o próprio Google Tradutor vai traduzir o seu documento inteiro. E aí vai ficar mais fácil de você ler, tá? Então, se você quiser buscar referências em inglês e traduzir o conteúdo de todo o trabalho de uma vez só, você vai fazer o seguinte: abre o Google Tradutor, importa o documento e aí o próprio Google Tradutor vai traduzir o documento inteiro para você, vai ficar mais fácil de você entender, mais fácil de você ler o trabalho, para ver se as informações cabem no seu, tá? Depois que você seguiu todas essas 4 dicas para evitar o plágio, aí você pode ficar pensando, mas será que eu não cometi um plágio sem querer? Beleza, aí a gente vai passar o trabalho em um detector de plágio. Qual que é o detector de plágio que eu indico para você? O Plagium ou o CopySpider. CopySpider é um software, então você vai ter que instalar ele no seu computador. O Plagium, você pode fazer isso diretamente online. Ele é o detector de plágio do Google, tá? Então, como é o detector de plágio do maior buscador que existe, que é o Google, ele tem uma forte assertividade. Então, ele vai te dizer se realmente as informações do seu trabalho são plágio ou não, se dentro da internet a gente encontra em outro lugar essas informações, como estão, e ele vai mostrar também o nível de similaridade. Por exemplo, você colocou as informações, ele encontrou informações parecidas em um site. Ele vai mostrar ali que 78% daquela informação ele encontrou em outro site, ou 98%, 10%. Ele vai te mostrar exatamente quão similar o seu trabalho está das informações em outro trabalho. Beleza? Se você passar isso no Google e não tiver mais de 15 a 20% ali de similaridade, de semelhança, aí beleza, seu trabalho não tem plágio. Qual que é a diferença do CopySpider para o Plagium? O Plagium você consegue aí ver se tem plágio com um número de caracteres limitado. Então você não consegue passar o trabalho inteiro de uma vez sem pagar aí uma taxinha aí para o Google. O CopySpider é 100% gratuito. Mas você pode usar o Plagium, por exemplo, você vai copiando os parágrafos do seu trabalho, colocando no Plagium e vendo se tem plágio ou não. Aí você faz parágrafo por parágrafo, você vai saber se o seu trabalho inteiro tem plágio ou não tem plágio. Beleza? Então se você seguir essas 4 dicas e depois passar o seu trabalho no Plagium, com certeza o seu trabalho não vai ter plágio e você não vai reprovar por isso. Então se esse vídeo te ajudou, se era isso que você buscava, clica aqui embaixo, se inscreve, deixa o like no canal, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você e de eu entender se esse conteúdo está sendo útil para você. Beleza? Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.